Boa noite a todos que nos acompanham, que estão aqui presentes. Uma alegria imensa, uma gratidão imensa podermos trabalhar no bem em momentos tão desafiadores, não é? Mais uma vez, nós agradecemos a presença da nossa irmã, Luísa Lia Neiva, obreiras da União Espírita Casa do Jardim, aqui de Araraquara, que estará conosco trazendo um tema tão profundo, tão desafiador para todos nós, que é o que mudou de Saulo para Paulo. Então, nós te agradecemos. E para iniciar os nossos trabalhos, as nossas reflexões, nós vamos iniciar com uma leitura preparatória. É porque ignoram, capítulo 128 do Pão Nosso. O Pão Nosso são comentários, né, de Emmanuel a versículos do Novo Testamento. E isso vos farão, porque não conhece ao Pai nem a mim. Jesus. Está em João, capítulo 16, versículo 3. Vamos ver como que Emmanuel comenta este versículo. Dolorosas perplexidades, não raro, assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do bem. Que linda mensagem! E como ela casa perfeitamente com o tema. O Saulo foi um desses que atrapalharam o início do cristianismo nascente, até ele se transformar, que nossa irmã vai nos mostrar. Pai amado, Mestre Jesus, maravilha podermos estarmos aqui hoje. Que gratidão imensa. A Ti, então, elevamos esta oração em sinal de gratidão e louvor. Que nós possamos entregar a Ti, Pai amado, Mestre Jesus, a nossa dor, a nossa dificuldade, rogando ao Pai, a Jesus, aos nossos anjos guardiães, a luz, o esclarecimento para tomar a melhor decisão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Com vocês, a nossa irmã Luísa. Gratidão por estar aqui novamente. Boa noite a todos. É com grata satisfação que eu me encontro aqui novamente. Eu agradeço muito à Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, a essa turma do seu Cassalte e ao Leonardo, que vem me convidando e me oportunizando para que nós possamos juntos fazermos assim reflexões sobre o que realmente importa para os nossos espíritos, que é a nossa transformação. É estarmos aqui no planeta reencarnados e podermos sair desta encarnação melhor do que quando viemos. A proposta do tema de hoje, o que mudou de Saulo para Paulo, traz aqui uma grande reflexão para que todos nós façamos ao longo dessa jornada de hoje aqui na explanação uma comparação onde existe um ponto de contato entre Saulo e nós, e onde há também esse ponto de contato entre Paulo e nós. Então, quando nós vamos falar sobre essa trajetória de transformação, primeiramente nós não vamos olhar para Paulo como esse grande missionário que Jesus depositou a confiança plena para que ele fosse um cristão, se tornasse apóstolo e, posteriormente, vindo a ser conhecido como apóstolo dos apóstolos. Tamanho a sua grandeza, tamanha a sua transformação. Mas nós vamos olhar para este homem como um ser que viveu na terra, assim como nós, capaz de transformar-se. E cada um de nós tem em si essa mesma capacidade. Cada qual tem em si uma potencialidade e a oportunidade de promover essa transformação. Então, qual seria o panorama que nós olharíamos para a figura deste ser humano chamado Saulo, Saulo de Tarso? Nós vamos olhar para Saulo e lembrar que Saulo era romano. Saulo foi preparado desde a sua infância para ser um homem religioso e político. Saulo estudou nos melhores lugares. Teve um mestre ímpar, Gamaliel. Uma pessoa diferenciada. Saulo, na sua infância, foi atleta, aprendeu a tecer e, ganhando vida na sua juventude, foi aprendendo tudo sobre a administração do Estado romano. Aprendeu sobre toda a questão que envolvia a Roma naquela época, sobre aquele império, o Império Romano. E foi estudar na Grécia. Então, Saulo aprendeu a falar o grego fluentemente. Saulo, preparado como religioso, preparado para ser um bom político, passou a conhecer toda a filosofia e literatura da Grécia. Saulo era um doutor da lei, trabalhando ao lado de 72 juízes do Sinédrio. Então a gente percebe que nesta configuração humana de havia ali um homem com uma capacidade muito grande
de aprendizado, de desenvolvimento intelectual. Saulo era um homem institucional, regido por normas vigentes à época. Tem algum problema de ter normas, de seguir normas? Nenhuma. Mesmo porque até hoje somos regidos por regras, por leis, por normas. É importantíssimo. Mas o que acontecia com Saulo era que ele ficava preso às normas. Saulo tinha uma personalidade muito inflexível, rígida. Muito embora tivesse todo aquele conhecimento de caráter religioso e de caráter político, Saulo se aprendia e ficava totalmente absorvido pelas questões de cargos, títulos. E Saulo era extremamente importante, um homem importante para a sua época, dotado de poder. E o que nós percebemos que há nesta personalidade desse ser humano encarnado enquanto Saulo? Que para ele se desenvolver como ele se desenvolveu, ele precisava ter disciplina. Porque Saulo era um homem disciplinado. Saulo era um homem determinado. Mas faltava-lhe algo para se transformar em cristão. Até então ele perseguia os cristãos, porque pelas regras daquilo que ele havia aprendido em todo o seu período até então, na encarnação, ele deveria perseguir os cristãos, porque isso não era certo. E o que nós vamos observar em todo esse trâmite da vida de Saulo é que como Deus nos prepara na medida certa e tudo para a hora certa, Saulo já teve ali contatos e relacionamentos com pessoas brandas, pessoas profundas. Então, Gamaliel, que foi o seu mestre, que era um ser de dotada conhecimento, capacidade moral, ele já era mais flexível. E ele foi, ao seu modo, moldando já alguma coisa no caráter de Saulo. E Saulo se encontra com Abigail, aquela que vem a ser a sua noiva, a sua amada, que era um espírito de tamanha grandeza, que era capaz somente de doçura, de palavras de amor, de compreensão. Então, de alguma forma, Saulo já havia tido alguns contatos com almas queridas, suaves, pessoas realmente diferenciadas para ir preparando aquele coração ainda tão rígido. E eis que um dia Saulo é surpreendido com a sua grande perda. Abigail sonha. E neste sonho, seu irmão Estevão vem até ela. Estevão que o próprio Saulo perseguiu e apedrejou até a morte. E diz: Saulo, meu irmão, me visitou esta noite em sonho. E veio me dizer que eu partirei para a pátria do Pai. E Saulo fica transtornado e isso realmente venha a acontecer. Então ele se vê completamente perdido, subtraído na sua vida, da sua amada, daquela que o compreendia, daquela doce criatura que o acompanhava ou encorajava. E Saulo, ainda como era um espírito muito endurecido, ele não entrou para o movimento da compreensão, mas muito pelo contrário.
Ele ficou muito irritado, ele ficou raivoso, ele ficou revoltado. Naquele momento, ele toma uma decisão que ele vai fazer algo para se vingar desta dor. Então, ele vai para Damasco, pega o deserto, esta estrada, para ir atrás de Ananias, que é a pessoa a quem ele deveria prender, a este cristão Ananias. E ele pega o seu cavalo e sai translocadamente para o deserto, pegando a estrada de Damasco. Quando então ele é surpreendido, quase perto da porta de Damasco, por uma grande luz. O sol do amor é Jesus. E aquela luz era tão forte e tão brilhante que Saulo tem a sua grande experiência e cai ao chão e se debulha em lágrimas. O que acontece com Saulo nesse momento é o que nós chamamos de uma verdadeira experiência. É aquela que palavra nenhuma transforma. Palavra nenhuma é capaz de traduzir o que acontece em encontros como esse, onde ele foi tocado pela energia de Jesus. Mas não daquele Jesus que nós, às vezes, costumamos olhar. Aquele Jesus que foi o carpinteiro. O Jesus, aquele homem crucificado na cruz. Mas aqui ele se encontra com algo muito maior, que é o governador do planeta Terra. Essa alma que nós ainda não conseguimos compreender, alcançar a sua magnitude, a sua profundidade. E Saulo, nesse momento, percebe que algo diferente ali está ocorrendo. Mas ele ainda não compreende. O que é que essa experiência veio lhe dizer? Saulo, nesse momento, perdido, pergunta ali para aquela luz: o que é que desejas de mim, Senhor? E Jesus não lhe aponta as tarefas que devem ser feitas, mas o direciona: vá para Damasco e aguarde. E Saulo, naquele momento, não tem escolhas, ele está quase à porta de Damasco. Então, ele entra em Damasco, se hospeda em um lugar desconhecido, a cidade é desconhecida, e fica ali à mercê, sozinho, sem nenhum recurso, por 3 noites e 3 dias, cego, porque não conseguiu suportar aquela luz. E quando a gente percebe que tudo isso acontece, será que ele estava sendo ali punido? Será que a intenção de Jesus era dizer: Saulo, você me persegue, persegue os cristãos, vou te dar um castigo, fique cego? Claro que não. Naquela brandura e doçura do acolhimento de Jesus, era fazer com que Saulo pudesse parar de olhar com os olhos do corpo e pudesse passar a olhar com os olhos da alma. Porque Saulo estava habituado a ser o comandante da sua própria vida, a acreditar que tinha tudo no controle. E, de repente, naquele momento, se vendo sozinho, cego, sem nada que pudesse orientá-lo, ele teve que se entregar e confiar naquilo que viria depois. Uma confiança que é a nossa confiança mais suprema, que é a nossa fé. Então, nesta figura de Saulo, ele vai e segue esta voz de comando e começa a perceber que ali ele não está no controle, ele não pode fazer a própria escolha,
mas o destino escolheu qual o caminho. E eis que no terceiro dia, ele começa a ouvir alguns passos. Ele percebe aqueles passos e, para sua surpresa, ele ouve a voz dizendo: Saulo, aquela experiência que você teve no deserto com aquele senhor, ele me pediu para te curar da tua cegueira. E ele pergunta quem é. E ele diz: Ananias. Então, naquele momento, Saulo não compreende. Justamente o homem que ele perseguia, o seu perseguido, iria curá-lo. Mais profundamente a sua alma é tocada, pois ele não estava no controle e ele teria que aprender a confiar, se entregando àquilo que lhe era apresentado naquele momento da sua vida. Então, que nós possamos refletir quantos acontecimentos aparecem em nossas vidas, quantas experiências, e que nós, muitas vezes, não temos a paciência de aguardar o momento oportuno, o momento certo, para mensurar o tamanho da grandeza daquilo que nos aconteceu. E saímos, muitas vezes, revoltados, blasfemando, irritados, inconformados. E naquele momento, aquele perseguido acaba de confirmar para Saulo, este homem, que muito embora tivesse sido preparado para ser um religioso, um político, que a verdadeira religião e espiritualidade não estão apenas nas normas, mas também no coração. Então ele confirma aquela experiência de Saulo, dizendo: aquilo que você passou sozinho, sem nenhuma testemunha, foi real. Isto aconteceu. Porque quantas experiências nós passamos que naquele momento faz total sentido. Alguém que nos traz uma palavra, um livro que nós lemos, uma palestra que ouvimos, algo que percebemos e sentimos, e minutos depois, mas será? Acho que eu estava louca. Não deve ser bem assim. Acho que isso não é verdade, não. Então ainda Saulo teve uma grande confirmação. E o que Saulo, naquele momento, começando a se transformar em Paulo, percebe? Que o verdadeiro cristão é aquele que se relaciona com os seres humanos. Porque ele passa a ver Jesus em todas as pessoas. Não apenas nas letras do conhecimento. E o conhecimento é maravilhoso, é necessário, mas não passa de letra morta se nós não trouxermos para a nossa vivência realmente, para o nosso sentir, para o nosso vivenciar. Então, neste momento, ele começa a caminhar com Ananias, que após impostar as suas mãos sobre Saulo, devolve-lhe a visão. E onde quer que vá Ananias e ele leve Saulo, todos os recebem de braços abertos, sem lhe perguntar quem era você, quem é você, o que você fez antes. Então ele percebe ali que não há julgamentos, mas há sim braços abertos de acolhimento. E cada vez mais ele percebe que são as relações que ele desenvolve com todos os seres humanos é que ele vai recebendo informações. Porque Ananias também não tinha todas as respostas para Saulo, agora já sendo chamado de Paulo. Porque as nossas experiências da nossa vida, ela é feita como pecinhas de um grande quebra-cabeça. E cada pecinha vem através de uma experiência, de um contato e de uma relação humana. Então, Paulo, naquele momento, com Ananias, pega as suas pecinhas.
daquele grande quebra-cabeça. E aí, naquele momento, ele se enche de força e diz para Ananias: Ananias, agora que eu já sei a boa nova, sei da imortalidade da alma, que eu sinto isso, percebo que as relações são importantes. Eu vou voltar e eu vou falar para aqueles homens do Sinédrio o quanto eles são hipócritas, assim como era ele. E Ananias, já uma outra atitude diferente daquele homem, um pouquinho mais amadurecida, mais espiritualizado verdadeiramente, diz para Paulo: Paulo, Jesus é brando. O Pai que nos criou é brando. Ele não nos fere para proferir as ditas verdades. Tanto que nós temos o livre-arbítrio. Até os nossos equívocos são respeitados. O que Jesus quis te dizer e te convidar é para que você seja um semeador. E para ser um semeador, Paulo, o que é preciso? É preciso cultivar boas sementes, primeiro em si mesmo. E não se ocupar de olhar para o solo onde você as lançará. Porque isso é querer controlar o que o outro vai fazer com o que você vai contribuir. Não olhe para o solo, não olhe se tem adubo. Não fique se ocupando se vai chover, se não vai chover e se essas sementes darão frutos. Mas olhe para as suas próprias sementes, cultive-as com muito zelo, com muito cuidado. Mantenha-as em alta qualidade. Então ele já volta mais brando para o Sinédrio. E ao encontrar alguns amigos, ele tem uma conversa particular com um grande amigo, aquele que ele considerava desde a infância. E o que ele percebe é que ali não era uma amizade verdadeira de laços espirituais, mas era uma amizade de interesses da vida humana. E que uma vez rompida cai por terra aquilo que se chama amizade. Porque os interesses eram políticos, eram os títulos, eram todas as vantagens provisórias que nós recebemos em vida, quando encarnados, olhando para o mundo apenas material. Não desfazendo de maneira nenhuma das necessidades materiais, mas do foco único da vida material. Então ele percebe que ali aquelas sementes, mesmo lançadas, não frutificarão por enquanto. E ele vai falar com Gamaliel. E ele vai e fala e se abre. E Gamaliel diz: Paulo, do que tens medo? És um homem forte. E ele praticamente diz: eu perdi tudo. Não tenho mais cargo, não tenho mais meus amigos, não tenho mais lugar. E Gamaliel diz: mas você é tecelão, vá tecer no deserto, Paulo. E nesse momento o irmão de Gamaliel começa: mas como assim? Imagina, ele é jovem, ele é solteiro. Esses lugares dos oásis do deserto, só os casais e poucos ainda dão conta de permanecer nesse lugar. E Gamaliel diz: aquieta-te, ele precisa meditar. E lá vai Paulo. Chegando ali naquele local do deserto, na passagem dos camelos, ele encontra Áquila e Prisca, um casal que passará a ser a sua referência durante o resto da sua peregrinação. E ele prevê que ali será o seu momento de autorreflexão, de autoconhecimento, porque Gamaliel também disse: desça e estude mais profundamente as Escrituras. E aquele casal só ali estava, que era o lugar de muitos banidos, porque Saulo, enquanto Saulo
havia perseguido toda a sua família. E ali os laços se estreitam. Então, Paulo agora percebe que as pecinhas do quebra-cabeça são, mais uma vez, doadas através das pessoas. E que são as relações humanas, verdadeiramente, que nos fazem crescer. Ele percebe que ali, quando se diz da imortalidade da alma, é para que saibamos como devemos nos comportar com cada pessoa que passa pelo nosso caminho, porque nós verdadeiramente vamos encontrar com elas, todas elas, eternamente, não só nesta encarnação. Então, como será que nós estamos nos comportando diante das nossas relações? Com os nossos afetos, com os nossos amigos, com os nossos desafetos? Será que nós estamos promovendo a tão conhecida reconciliação? E promovendo mais profundamente ainda a reparação dos nossos erros? Ou será que nós estamos verdadeiramente descartando a possibilidade da continuidade desses encontros? Infinitamente. Então agora Paulo começa a peregrinar como um novo homem, já nesta postura de cristão, já promovendo, além da autotransformação, levando a sua palavra. E para quem Saulo, agora Paulo, falava? Para os gentios. Ele falava para aqueles que não eram religiosos. Então, Paulo, que havia tido uma profunda educação, era capaz, através do seu conhecimento e desenvoltura, a falar de maneiras diferentes para cada um que ele encontrava. Para o mais erudito, ele usava as expressões de um doutor da lei. E para os mais simples, ele se tornava o mais simples dos homens no seu trajar da sua língua. E nessa peregrinação ele vai percebendo que pouco a pouco várias outras pecinhas daquele quebra-cabeça vai sendo transformado em palavras de amor, porque ele encontra Simeão Pedro, ele encontra Barnabé, que foi esse homem de grande amor e que foi o maior espírito que encontrou Paulo e pôde orientá-lo em sua moral, transformá-lo em um homem virtuoso, um dos que mais tocou o coração de Paulo, a ponto dele se transformar. Este cristão cada vez mais burilado, mais preparado. E todos aqueles que ele foi encontrando foram ajudando a que ele passasse pelas suas provas, porque a sua vida foi extremamente árdua e difícil. E agora, olhando para a figura de Saulo, Paulo só foi capaz de andar tantos quilômetros, porque enquanto Saulo foi preparado como um atleta. Se fosse outro, o físico não aguentaria. Ele era um homem grande, um homem forte. Levou pedradas a cada pregação. Levava pedradas. E somente um homem forte, um homem disciplinado, um homem corajoso, que foi formado, lapidado enquanto Saulo, pôde se expressar enquanto Paulo. E será que nós avaliamos quais são os nossos dotes? O que nós aprendemos desde a nossa infância, que às vezes achamos que é descartável? Quando que os pais de Paulo olharam para aquele Saulo e acharam que um dia ele fosse tecer verdadeiramente para se encontrar enquanto alma eterna? Será que eles programaram para o seu filho ser um cristão
e ter que andar quilômetros por dia, debaixo de chuva, debaixo de sol, no deserto. Certamente não era isso que havia sido previsto. Não era isto que os pais desejavam, mas o destino o direcionou para que ele pudesse se transformar e realmente sair desta encarnação melhor do que quando aqui chegou. E Paulo foi uma figura importantíssima para muitos homens. Homens, inclusive, que acompanharam Jesus, sendo que Paulo nunca teve o contato com Jesus enquanto encarnado, mas foi o apóstolo que mais absorveu profundamente as sementes do Cristo. E quando Jesus escolhe Saulo para ser este apóstolo Paulo, é porque ele via além das aparências humanas. Ele reconhecia ali aquela semente e já sabia que essas sementes dariam bom fruto. E cada um de nós tem em si sementes que dão bons frutos. Mas será que nós reconhecemos isso? Será que nós colocamos as nossas sementes para germinar? Será que nós temos a paciência de deixá-la vir à tona? Ou cavucamos na terra porque ficamos desconfiados para ver se realmente esta semente vai ou não nascer? Será que nós temos realmente essa capacidade de deixarmos de lado a ilusão de que a vida tem que ser mágica, mas que a vida é feita de relacionamentos? E de que tudo tem a seu tempo e que as coisas acontecem, não são por acaso? E que nós fizemos parte de um planejamento de reencarne, onde muitas vezes fomos nós que pedimos as provas que hoje enfrentamos. Não porque somos mártires, porque somos maravilhosos, mas porque estávamos atormentados pela culpa, pela dor do ressentimento. E essa dor é tamanha que imploramos: deixe-me nascer. Deixe-me passar por estas questões, para que eu possa me liberar deste fardo que eu trago e não tenho paz na minha alma, no meu espírito, no meu coração. E aí, mergulhados aqui na carne, nós nos sentimos injustiçados, desamparados, e não nos entregamos. E nos entregarmos não significa ficar de braços cruzados. É fazer a nossa parte, mas confiar. Confiar que do alto, desta força superior, estas pecinhas do quebra-cabeça estão sendo entregues a todos nós a cada momento. Com todas as pessoas indistintamente que cruzam o nosso caminho. Desde a nossa encarnação até o dia do nosso despertar na pátria espiritual. Será que nós estamos desenvolvendo as nossas habilidades espirituais? Será que além de fazer os planejamentos da Terra, nós estamos fazendo planejamento após o nosso desencarne? Ou será que nós nem paramos para pensar nisso, para não ficarmos nervosos? Ah, disso eu cuido depois. Porque o alimento do corpo é importante, mas o alimento da alma é o que nós levaremos adiante. É o que nós levaremos após o nosso túmulo. É o que nós levaremos para a eternidade. Assim como estamos hoje aqui, trazendo diversas experiências pretéritas. Muitas delas são as nossas potências. Trazemos habilidades naturais, mas nem damos, às vezes, o valor de uma facilidade, de algo que nós tenhamos, quer no raciocínio, no convívio com outras pessoas. Nós temos muitas facilidades. E algumas delas começaram a ser desenvolvidas nessa encarnação, pelas facilidades que a vida nos ofereceu. Um curso
que os pais ofereceram, a oportunidade de um professor genuinamente bom e interessante, que plantou uma semente da curiosidade, do interesse em saber mais determinado assunto, de pessoas maravilhosas que passam pela nossa vida através de ensinamentos como Jesus. Chico não precisava palestrar, estar no púlpito para tocar e transformar a alma humana. Porque a maioria das vezes a palavra é vazia. Nós somos tocados pela aura do outro. Chico tomando apenas um cafezinho, sentado, conversando com pessoas, comendo um bolinho, transformava almas. Como nós estamos nos sentando à mesa com os nossos familiares? Como estamos nos conectando verdadeiramente com os nossos amigos, com os colegas de profissão, com os colegas espíritas? Como nos comunicamos? Como realmente nos comportamos? Então, que nós possamos olhar para essa figura de Saulo, que amealhou muitas sabedorias em termos da intelectualidade. E enquanto Paulo aproveitou esse conhecimento e transformou na sabedoria da verdadeira religiosidade e espiritualidade. Então, o que verdadeiramente mudou de um homem para o outro foi o seu tato e o seu trato com os seres humanos. Foi saber que ser cristão era ver Jesus em cada um dos homens que passaram pela sua vida. Era exemplo de Ananias. Aprendeu a ter mais paciência, a compreender, a esperar. E assim Paulo viveu a sua vida de transformação. E quando desencarnou, chegou no plano espiritual cego. E nesse momento ele não se desespera, mas ele pressente a energia de alguém chegando. E ele pergunta: Ananias, é você? Sim, sim, Paulo, sou eu. E aí a história se desdobra lindamente, onde Paulo vem a saber que ele não tem mais tarefas aqui no orbe da Terra. Mas aí ele vai fazendo as suas escolhas. E aí eu convido vocês a estudarem um pouquinho mais sobre Paulo de Tarso, que aqui não dá tempo de falar tudo. Então, eu vou agradecer a vocês por essa oportunidade de vocês estarem aqui comigo, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. E que nós tenhamos mais oportunidades como essa e que a gente possa refletir muito profundamente o que é que nós estamos fazendo desse planejamento reencarnado. Que assim seja. Muito obrigada. Bom, meus queridos, queridas, que palestra muito interessante, nos fez refletir imensamente em algumas das nossas atitudes. Enquanto ela falava, eu tenho certeza que todos nós, aqui presentes, os espíritos, nas redes sociais, nós meditamos em alguns comportamentos que nós estamos tendo e brilhantemente, né? Como que nós podemos mudar isso? Como que nós podemos redirecionar as nossas ações? E como nós também almejamos, né, Luísa, esse encontro com Jesus mais profundo, como aconteceu com Paulo. Nós possamos, então, baseado neste exemplo, transformar a nossa vida nessas reflexões lindas
E a Luísa fez um convite no final. Nós possamos ler o livro Estevão. Lá tem todas essas histórias lindas que a Luísa nos trouxe e ainda algumas outras, como ela colocou. Não dá para trabalhar aqui. Nós vivemos no estado de São Paulo, tal a pujança desse espírito que esteve com Jesus, né? Trabalhando, estudando, escrevendo cartas, divulgando a boa nova. Gratidão imensa por você ter estado conosco, Luiz, nos trazendo esses conhecimentos que possamos rogar ao Pai essa transformação interna, qual aconteceu com Paulo. Agora, desejamos que possamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, colocando aquela dificuldade, aquela dor. Nos auxilie, Pai, a vencer as nossas dores, as nossas dificuldades. A Ti entregamos, renovando esses votos de transformação moral, de nos tornarmos espíritos melhores. Então, a Ti elevando a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Agradecemos novamente a todos que estiveram conosco, encarnados e desencarnados. Desejamos um ótimo final de semana, uma semana que se inicia também maravilhosa, que possamos nos rever no próximo momento e, quiçá, na próxima sexta-feira. Muita luz, muita paz, muita harmonia. Até o nosso próximo encontro. Gratidão a todos.